1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A igreja, por favor, verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Verso 12 e 20. O mais moço veio e disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Quando seu pai gostou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestido, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei e matai também, e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo. Porém, o pai procurava. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transmitir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, não mandaste matar para ele um filho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós sabemos, meus amigos, que tudo que Jesus sempre ensinou, tudo que Jesus pregou, sempre foi algo maravilhoso, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Mas a parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida, uma parábola assim que a gente percebe a profundidade do conhecimento do Senhor Jesus, e principalmente com respeito à essência da sua mensagem, que é o Evangelho da graça. Eu creio que a parábola do filho pródigo pelo menos me ajuda imensamente na compreensão profunda do que é o Evangelho, na verdade. Eu tenho aprendido e tenho sido assim, um pouco até crítico com respeito a isso, porque às vezes nós ouvimos mensagens, cantamos canções evangélicas, fazemos tudo isso, tem tudo, menos o Evangelho. Você tem tudo, menos o Evangelho. E se não tiver o Evangelho, filho, é como na época do seminário, pastor Zé Carlos, tinha um colega que pregou, ele não era da minha sala, mas quando ele acabou de pregar e veio receber a crítica de sermão, o pastor falou assim: rapaz, essa mensagem sua é maravilhosa, é muito boa. Mas se você pregar isso numa sinagoga judaica, tem o mesmo peso, não tem a mesma diferença. Porque você não enfatizou Jesus ou o Evangelho na sua mensagem. Então, a parábola do filho pródigo é uma profunda exposição do Senhor Jesus, e tudo que ele fez foi muito profundo.
para compreendermos o que é o Evangelho. A minha oração é que a igreja aqui em Dionísio pregue o Evangelho. A minha oração é que você viva o Evangelho. A minha oração é que você compartilhe o Evangelho. A minha oração é que a casa, os filhos, o pai dentro da casa possam experimentar o Evangelho da graça. Que às vezes eu fico preocupado, que às vezes tem sido meio perdido, até mesmo nas nossas igrejas, né? É a joia perdida dentro da própria igreja. Para nós compreendermos melhor o que Jesus vai dizer na parábola do filho pródigo, você tem que olhar os 2 primeiros versículos do capítulo 15. Porque até o Saulo, né? Sabe. Para colocar aqui o verso 1 e o verso 2. É aqui que está a chave para a gente entender o que Jesus vai falar na parábola do filho pródigo. O verso diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui nós temos praticamente 2 grupos de pessoas que estão perto de Jesus. E eu poderia resumir esses 2 grupos de forma muito simples. Eu vou chamar um grupo de religioso e eu vou chamar um grupo de não religioso. É assim que está esses 2 princípios. E não é difícil a gente perceber essa característica aqui. É interessante que a parábola do filho pródigo, Jesus, quando contou a parábola do filho pródigo, ela tem como alvo os religiosos. Porque Jesus, ele está criticando a postura dos fariseus, que são os religiosos. Eu quero apontar para vocês aqui como é que eles vivem na verdade. Então a gente tem que ler a parábola do filho pródigo olhando para os fariseus. Eu me lembro quando eu era adolescente, e eu quero lembrar os irmãos que não faz muito tempo, é bom dizer isso. Eu gostava demais do irmão mais velho. Eu ficava admirado pelo irmão mais velho. Mas depois que o tempo foi passando, eu fiquei assim não dá conta. O que Jesus vai dizer aqui para nós, e ele está diante dessa realidade, o texto diz que estavam se aproximando de Jesus pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Eles não eram bem amados na sociedade. Eles não eram bem aceitos. É o título que ele dá para publicanos e pecadores. Sabemos que os publicanos, eles eram cobradores de impostos, eles haviam negado a sua pátria e trabalhavam para os romanos, indo contra o povo judeu, cobrando deles. Todo mundo sabia que eles roubavam, eles viviam uma vida financeira boa, porque eles usurpavam o dinheiro das pessoas. E os pecadores, entra todo mundo aqui. Entra a prostituta, entra essa turma toda, gente que matou, gente que roubou, entra nessa leva aqui. Nós podemos dizer que esses são os não religiosos. Se você der uma olhadinha como um todo, se a gente fizer um levantamento como um todo, a sociedade praticamente é dividida assim, São Paulo. Religiosos e não religiosos. É assim que é dividida a sociedade. Em Dionísio você tem uma grande predominância de quem? Os religiosos. Em Itabira você tem uma grande predominância de quem? Dos religiosos. Se você for para grandes centros urbanos, talvez você vai ver que a predominância não seja de tantos religiosos, mas de não religiosos. Porque é assim que é resumido o mundo como um todo. Só que Jesus aqui, ele vai dar uma terceira alternativa, que é a alternativa, porque normalmente as pessoas pensam assim, é assim que as pessoas pensam. As pessoas não religiosas, elas pensam: eu preciso me tornar uma pessoa religiosa para que Deus possa me aceitar. Eu preciso me tornar uma pessoa, como eu me lembro, né, hoje não, né, porque fecharam o presídio lá em Itabira, nós fazíamos trabalho no presídio, e às vezes, né, você estava de frente da cela e os caras estavam lá, e aí você compartilhava a palavra de Deus com eles, né, cantava, tal, orava com eles. Eles olhavam para mim e falavam: Renato, eu entendi sua mensagem. Eu preciso me transformar como você. No dia que eu fico aparecendo com você, Deus vai me aceitar. Eu disse: não é isso não. Você não está entendendo o que eu estou falando. Mas era essa perspectiva deles, como não religiosos, que cometeram crimes. Eles pensavam: preciso me tornar uma pessoa religiosa para que Deus possa me aceitar. O que Jesus vai dizer aqui para nós, eu já adianto, é que os dois grupos eles estão completamente perdidos. Totalmente perdidos. Só que eles estão perdidos de formas diferentes. Enquanto que o religioso, enquanto o não religioso, ele está perdido porque ele quebrou todas as leis de Deus. Ele matou, ele furtou, ele adulterou, ele cobiçou, ele não está nem aí para as questões religiosas, da fé.
Enquanto o não religioso, ele quebra todas as regras, o religioso faz um negócio muito sutil. E aqui tem que tomar muito cuidado. E é o que Jesus está dizendo nessa parábola. O religioso, ele está perdido não porque ele quebrou as regras. Ele está perdido porque ele guarda as regras. Essa que é a questão que Jesus vai colocar aqui. Porque diante de Jesus está ali o grupo dos fariseus. Então você tem não os religiosos e publicanos e pecadores, e você tem aqui os religiosos, que são os fariseus e os escribas. Como é que eles viviam? Eles iam ao templo, eles faziam orações, faziam longas orações, inclusive. Eles eram responsáveis pelo ensino, pelo cuidado com a casa do Senhor. Eles eram homens que se vestiam como pessoas religiosas. Se alguém se aproximasse deles, eles sempre estavam com a boa palavra de Deus na boca deles. Era assim os religiosos. A grande questão que Jesus vai levantar aqui é como esses caras estão perdidos. E é aqui que está a grande questão que Jesus vai trazer. Porque ele está contando a parábola do filho pródigo. Na verdade ele conta 3 parábolas, mas eu quero me apegar à parábola do filho pródigo com a mesma ênfase. Ele está conversando com os religiosos, porque os não religiosos estão se aproximando de Jesus. Eles estão encantados com Jesus, eles estão encantados com a graça, eles estão... Deixa eu só adiantar um negócio que eu vou falar, meus amigos. Se as nossas igrejas, Samuel, se tornarem lugares de pessoas religiosas, no sentido ruim, no sentido negativo, os pecadores vão ficar tudo lá fora. Eles não vão se sentir bem do nosso lado. Porque não dá para se sentir bem. Se você olhar a história, a Bíblia, o Novo Testamento, melhor dizendo, os pecadores e publicanos, eles não se sentiam à vontade com os fariseus. Eles se sentiam à vontade com Jesus, mas não com eles. E é diante disso que Jesus, então, percebendo aquela postura daqueles homens religiosos que achavam que eles estavam bem com Deus, mas eles estavam completamente perdidos. E isso eu quero mostrar para vocês, como eles poderiam estar completamente perdidos, a partir da parábola do filho pródigo. É o que Jesus vai dizer. Porque Jesus vai dizer que a resposta não está nem na religião, nem na religião. A resposta está no Evangelho. E aqui, meus irmãos, só um parênteses, às vezes nós nos enganamos com isso, profundamente. E eu fico muito preocupado com essas coisas, sabe? Porque às vezes, e nós gostamos disso, pastor Zé Carlos, nós gostamos de estudar a Bíblia, gostamos de estudar assuntos doutrinários profundos. Isso é bom, graças a Deus por isso. Não abro mão disso em hipótese alguma. Mas às vezes nós achamos que o Evangelho, como dizia Tim Keller, é só o ABC da espiritualidade cristã. É só os primeiros passos da caminhada cristã. Eu já aceitei a Cristo, me batizei, e aí eu pego as primeiras lições e jogo fora. Não, filhos, o Evangelho é o A a Z da espiritualidade cristã. Nós que um dia nos entregamos a Cristo, nos convertemos, nós não devemos simplesmente ser transformados pelo Evangelho, mas nós precisamos viver esse Evangelho. Acho que o pastor Zé Carlos que falou ontem à noite, né, que a igreja precisa viver esse Evangelho. E esse Evangelho tem que ser, melhor dizendo, né, foi um outro pregador que eu estava ouvindo quando vim para cá, que às vezes nós achamos que nós crentes não precisamos mais do Evangelho, e é aqui que está o nosso grande erro. Então Jesus ele vai contar 2 parábolas que é fácil a gente perceber a partir dos 2 primeiros versículos quem são os religiosos e quem são os não religiosos, porque é isso que Jesus vai mostrar na parábola do filho pródigo. É muito fácil você perceber que um pai, o texto diz, tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. O mais moço sai de casa. É fácil a gente perceber que o mais moço se refere aos não religiosos, porque simplesmente ele se volta com seu pai e diz assim: pai, dá-me parte dos bens que me cabem. O pai poderia ter dado o sabão daquele menino e falar: você não tem direito, a herança só é dada depois que eu morrer, você não tem direito de exigir a sua herança enquanto eu estiver vivo. A herança só pode passar depois que morrer. Se os meus filhos chegarem para mim: pai, me dá esse carro velho que o senhor tem aí como parte da minha herança, no fundo o que eles estão desejando é a minha morte, na verdade. Mas é isso que o filho mais novo está fazendo com o seu pai. E aqui, queridos, o pai é Deus.
O que Jesus está dizendo é o que toda a humanidade fez contra Deus, tanto religiosos quanto não religiosos. E no caso do filho mais novo, é fácil a gente perceber como ele quebrou a lei de Deus, como ele viveu sem se importar com Deus. Porque o texto diz aí para nós que ele saiu de casa, ele pegou a herança do pai. E é bom dizer, meus amigos, que nenhum desses dois, nem o filho mais velho, nem o filho mais novo, eles amavam o seu pai. Os dois estavam de olho na herança do pai, só que eles agem de formas diferentes. Um sai de casa quebrando todas as regras do pai, o outro fica em casa, mas os dois não amam o seu pai. Os dois não se importam com nada com respeito ao seu pai. Eles estão de olho nas bênçãos. Eles sabem que sem Deus não dá para você sequer trabalhar, para você acordar. Sem Deus a gente não tem alimento, a gente não tem as bênçãos de Deus. Sem Deus você não tem vida, você não tem saúde, você não tem nada. Não dá para você viver sem as bênçãos de Deus. Então eles estavam de olho na herança do pai e não no pai. Isso que Jesus vai detectar aqui nessa parábola. Então o filho mais novo, que é o não religioso, é fácil a gente perceber como é que ele está perdido. O texto diz aí que ele sai de casa, rompe com o pai, vai embora, causa uma vergonha tremenda numa comunidade pequenininha, envergonha não só o pai, mas envergonha toda aquela comunidade ao sair de casa, quebra todas as regras, gasta todos os bens do seu pai, todos os bens do seu pai, com meretrizes, consigo mesmo. É assim que vivem os não religiosos. Eles não se importam muito com isso. Eles entendem que se Deus existe, Deus tem que aceitar do jeito que eles são, e nem muito menos transformá-los. É interessante, meus amigos, que nós sabemos, na cultura judaica, quando o primeiro filho saía, ele levava 2/3 da herança, e o restante da herança, 1/3, era repartido com todos os outros filhos. Então, por exemplo, aqui, né, se sua casa tivesse 10 irmãos, se tivesse 10 irmãos, 2/3 da herança ficaria com o mais velho, 1/3 seria dividido entre os 9 restantes. Por aqui a gente começa a entender melhor por que o irmão mais velho está tão bravo com o irmão mais novo. Porque a família ficou mais pobre. Eles eram donos, o pai talvez fosse dono de uma grande fazenda, agora tem que morar num lugar menor, com menos empregados. Por quê? Porque o filho mais novo resolveu sair de casa e levar praticamente toda a grana do pai. E o pai repartiu toda a herança com o mais novo e com o mais velho. E aí o texto diz que ele sai, gasta tudo, consome tudo, mas em um certo momento da sua caminhada, da sua trajetória, o texto nos diz que veio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E aí ele lembrou, na casa do meu pai. Nós sabemos que a situação dele é uma situação de profunda miséria, a gente percebe, né? Uau, na casa do meu pai. Ou na casa do meu pai, os empregados, são tratados, essas bolotas de porco aqui, precisa ficar brigando por ela, na casa do meu pai. E aí ele resolve retornar, como diz aí o verso 17. Caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. De algum sentido, ele estava pensando se aproximar do seu pai, de alguma maneira, ser como um empregado perante o seu pai, para tentar, até no sentido, reaver, pagar a dívida que ele fez com o seu pai. Em um determinado sentido, ele está com uma mentalidade que ele poderia tentar se aproximar de Deus fazendo alguma coisa. Ele também está equivocado nesse pensamento. E aí ele pega e vai sentindo a casa do seu pai. E ele vai ensaiando esse discurso. Vou chegar no meu pai, vou falar: pai, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado por filho. O que é impressionante nesse texto é o verso 20, porque o texto diz que, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai não deixou nem falar. O nome que nós damos disso na teologia se chama graça.
Deus indo em direção àqueles que aprontaram tudo contra ele. É o pai saindo da sua casa, correndo em direção ao filho que lhe trouxe vergonha e miséria. Jesus já está sinalizando que a única forma dos seres humanos serem aceitos por Deus é pela graça. É a iniciativa da parte de Deus, indo em direção àqueles que de fato não merecem. E aqui nós encontramos de forma muito clara o que esse filho mais velho fez, que o filho mais novo fez. O nome disso se chama graça. O pai saiu da sua casa, indo em direção ao filho mais novo. Nós sabemos, meus irmãos, que na cultura judaica isso não existia. Não existia isso aqui. Uma vez foi um missionário, acho que o Evangelista Carlos conhece, talvez o Samuel conheça, o Osni, está no Oriente Médio. E o Osni comentando que todas as vezes que ele conta essa parábola para aquela comunidade lá, quando chega nessa parte, aquele povo do Oriente Médio fala assim: não, isso não existe. Não pode, o senhor naquela estatura, um homem respeitado na sua comunidade, ele não pode levantar suas roupas e mostrar suas pernas, porque o texto diz que o pai sai correndo, e para que o pai saísse correndo, como aquelas roupas impediam, né? Ele tinha que levantar a sua saia e mostrar as suas pernas. Meus amigos, eu acho tão impressionante isso aqui, porque Jesus está dizendo um negocinho que às vezes nos passa meio batido quando lemos a Bíblia. Na verdade, é o escândalo da graça, é o escândalo do Evangelho, é o que o Evangelho, é essa graça que ele proporcionou. Só o fato de saber que Deus veio em direção aos seres humanos, se envolvendo conosco, já é um escândalo tremendo. Um pai respeitado naquela pequena comunidade, causando um escândalo tremendo. Sabe por quê? Por causa do seu filho. E ele vai em direção ao seu filho, e o texto diz que o pai o abraça, o pai o beija, antes mesmo do filho abrir a sua boca. O pai está demonstrando para o filho: ó, para você se reconciliar comigo é só graça, não tem tentação, é só o Evangelho, não é um esforço seu, não é uma tentativa de você se tornar um empregado para se aproximar de mim, ou tentar pagar a sua dívida por você mesmo. E o texto continua dizendo que o filho se volta para ele, verso 21, e diz: pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui tem um detalhe muito interessante, porque Deus não perdoa ninguém assim, não perdoa. Se você ler todo o Velho Testamento, o Velho Testamento está sinalizando para a gente como é que Deus pode se aproximar da gente. No Velho Testamento precisava de um sacrifício, precisava de um sacerdote, precisava de um cordeiro ser morto, precisava do seu sangue ser derramado, para que Deus pudesse conceder perdão e aceitar. Deus não perdoa ninguém assim. Imagine se alguém na cidade comete um crime, Samuel, aí chega perante o juiz, rabinho entre as pernas: ô, seu juiz, foi mal, hein? Eu dei um tiro na cara do cara porque eu perdi a cabeça, o senhor me perdoa. E o juiz fala assim: ô filho, pode ir embora, eu sei que você está com a cabeça quente. Mas que nós não iríamos gostar disso não. Então Deus não perdoa ninguém assim. Então quando o filho se apresenta diante do pai, dizendo: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado por filho. Não é que Deus está o perdoando, Deus está dando condições para que ele possa ver sua própria condição espiritual, para ele possa perceber onde ele se meteu, o que ele fez. É o que está nesse texto. E o texto nos diz que ele mandou trazer o filho, traga impressa a melhor roupa, coloque sobre ele sandálias nos pés. Tá? Se essa parábola terminasse aqui, eu ia ficar com muita raiva de Deus. Porque esse cara eu nunca fiz o que o irmão mais novo fez. Como eu falei ontem, né, meu pai era pregador de igreja, cresci na igreja, na escola dominical, tinha lá minha tia, que era minha professora de escola dominical, tinha os meus amigos. Eu nunca fiz isso aqui. Nunca fiz o que o irmão mais novo fez. Se essa palavra terminasse, eu ia ficar bravo com Deus, porque eu falo assim: Deus, é assim que o Senhor perdoa as pessoas? É assim que o Senhor trata? Então para que todo esse fato de que eu tenho que vir à igreja, de que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar o Senhor? Para que essas coisas? Vou viver como um filho mais novo, vou aprontar todas, no final eu volto.
E é agora que entra o irmão mais velho. É aqui que entra a figura do irmão mais velho. Como eu falei no começo, Jesus estava contando a parábola para ele. E aí, o que Jesus vai ensinar nesse texto também é graça. Só que agora é um pouco mais complicado. Porque trabalhar com pessoas religiosas é mais difícil. Mas, irmãos, se você fizer se você ler o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, até os judeus em si, os caras que deram mais trabalho para Jesus foram os religiosos. Foram os religiosos que se reuniram para matar Jesus. Nós vivemos numa cidade, eu moro também numa cidade, a sua grande predominância é católica romana. Não sei como é que é em Dionísio, mas lá, Zé Carlos, creio que Nova Era também, todo bairro novo tem igreja católica, na entrada do bairro, Prefeitura da Praia. A avenida mais, está virando uma vedete lá em Itabira, eles deram uma construção gigantesca lá, a Vale deu, e tem uma catedral lá em Itabira. E eu também vivo num contexto de pessoas religiosas, não só fora da igreja, mas dentro da igreja, porque essa é a parte que mais dói. As nossas igrejas não podem se transformar em comunidade de pessoas religiosas, no sentido ruim que eu falo. No sentido positivo, religioso é naquele sentido que eu preciso de um culto, eu preciso orar, eu preciso participar da comunhão, nesse sentido positivo. Mas religioso no sentido de que, porque eu faço isso, eu tenho as bênçãos de Deus, porque eu faço isso, eu sou aceito por Deus. Porque eu jurei, eu fiz um sacrifício, eu jejuei 40 dias. É nesse sentido que eu falo como os fariseus viviam. E é agora que entra o irmão mais velho. Porque o texto diz que o irmão mais velho estivera no campo, verso 25, e quando ele voltava, ele viu uma festa. A banda Só Um estava tocando lá. Todo mundo se alegrando. Uau! E aí ele pergunta para os empregados o que está acontecendo lá. E aí o texto do verso 27 nos responde: vem teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Verso 28, e ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Presta atenção, o pai teve que sair da casa e ir em direção ao irmão mais velho. Sabe qual é o nome que a gente dá nisso na teologia? Graça. Porque tanto o mais novo quanto o mais velho estavam perdidos, mas perdidos de formas diferentes. E aqui esse texto vai mostrar como é que o irmão mais velho pode estar perdido. Como é que alguém, como o texto diz, que nunca desobedeceu uma ordem tua, pode estar completamente perdido. É isso que Jesus vai sinalizar. Mas Jesus está dizendo para ele que é só pela graça, porque o pai sai da festa e vai em direção ao irmão mais novo aqui. É graça, porque é isso. Esse texto é tão impressionante que Jesus sabia que quem o levaria na cruz eram eles, aqueles caras. Mas Jesus está dizendo: eu também vou na cruz, morrer na cruz, para mostrar para vocês que a única resposta que tem é o Evangelho, é a graça. E aí o texto nos diz, aqui para nós, verso 27, vem teu irmão, mandou matar um novilho cevado. Primeiro sintoma de alguém que está perdido como o irmão mais velho: ele ficou muito bravo. Verso de número 28, ele se indignou. É impressionante, meus irmãos. A vida religiosa é assim. Você não se alegra quando um pecador se arrepende e volta. Dependendo da pessoa, você fica com muita raiva até de Deus. Você fala assim: Deus, esse cara aprontou a vida toda. Uma vez eu contei na igreja, eu vi que o pessoal virou até meia cara. Imagine você na adolescência. Aí você tem seus amigos na adolescência e você está firme na igreja. Você está lá, você vai na igreja, participa do culto, escola dominical, tudo direitinho. E você tem um amigo seu que também está lá. Só que o que ele faz? Ele sai da igreja. Eu vejo muitos colegas assim na minha adolescência. E aí quando ele sai, vai para o mundão. Apronta todas. Se envolve com mulherada, se envolve com bebida, aproveita tudo que o mundo está oferecendo para ele. E aí depois de muito tempo, você está na sua igreja, quando você pensa que não chama para um lado, você começa a reconhecer
que era o seu amigo lá de adolescência. E aí você começa a conversar com ele. Cara, e aí, o que você fez? Como é que foi a sua trajetória? Ih, cara, aprontei tanta coisa, me envolvi com tanta coisa errada. Nossa, tal. Mas aí, como é que você está hoje? Não, hoje eu sou crente. Nossa, louvado seja Deus, você é crente. Rapaz, Deus me abençoou tanto. E você está lá, crente por 30, 40 anos de igreja, mora numa casinha mais simples, seu carro não é um carro humano, seus filhos não estudaram nas melhores escolas, está com dificuldade ainda financeira, trabalhando com muita dificuldade, mas você sempre teve. E aí o camarada vira para você e diz, como é que você está? Rapaz, depois que eu saí, eu aprontei tanta coisa na minha vida, mas eu me dei bem financeiramente. Tem uma grande empresa, aquela empresa fala, é minha aquela empresa, sabe? Aqui está minha esposa, meus filhos, eu fui muito bem sucedido na minha vida financeira. Nesse momento você volta para Deus e fala assim, Deus, isso não pode. Estou aqui 40 anos, sentado nesses banquinhos duros da igreja, tendo que ouvir o pastor ensinar domingo de manhã. Esse cara saiu, aprontou tudo, se abençoou esse cara. Não faz sentido esse camarada estar aqui. Muita gente pensa assim, porque não entende a graça. Não entende a graça. O irmão às vezes estava pensando dessa maneira, não. Por isso que ele está com muita raiva, porque ele está mais pobre por causa do seu irmão. Ele está com raiva porque ele vai ter que dividir a herança, a que ele tem, que sobrou, novamente com o seu irmão. E aqui está um sintoma de pessoas perdidas como o irmão mais velho. Eles não compreendem a graça. Eles ficam bravos, irados, quando alguém da cidade, ou como uma pessoa que não tem uma fama boa, às vezes se converte, não concorda com essas coisas, seu coração está cheio de raiva. Segunda coisa que a gente percebe aqui no sintoma do irmão mais velho, é o verso 29. O texto diz, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transmitir uma ordem tua. Segundo sintoma, a obediência dele é mecânica. Ele não tem prazer em obedecer ao seu pai. Ele faz as coisas por mera obrigação. Na verdade, ele faz as coisas obedecendo o que o pai está pedindo, porque ele está de olho na herança. Ele não ama o seu pai. A obediência dele é mecânica. Ele não tem alegria em servir a Deus. Ele não faz como o texto que nós lemos agora de manhã, o Salmo 145, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Ele, na verdade, ele não obedece a Deus com prazer e alegria. Ele obedece a Deus por uma mera obrigação, porque ele pensa, eu preciso guardar isso para que eu possa ser salvo, para que eu possa alcançar a vida eterna, para que eu possa ganhar as bênçãos de Deus. Uma marca de pessoas perdidas, como o irmão mais velho, a sua obediência não tem nenhuma alegria. Ele não serve a Deus com alegria, não canta com alegria, ele não prega o evangelho, ele não tem prazer no seu pai, a sua obediência é mecânica. É um negócio muito esquisito. É por isso, penso eu, que de vez em quando a gente encontra diversos escândalos no meio evangélico, porque grande parte de pessoas obedecem mecanicamente. Então ele está olhando para o seu pai como se o seu pai fosse um empregador e ele o empregado, ele é o servo do seu pai. É assim que ele se enxerga nesse texto. E ele faz um discurso aqui que é muito interessante, que é um discurso de irmão mais velho. Nunca transgredir uma ordem tua. Ele não está sendo hipócrita, gente, por favor, porque o religioso pensa assim. O religioso, ele tem a plena convicção que ele está guardando tudo que Deus está pedindo. E se ele for um cara extremamente obediente em guardar tudo aquilo, ele inverte a lógica, ele põe Deus numa sinuca, imprensa Deus aparece e fala, agora o senhor tem que me dar, porque eu estou fazendo o que o senhor está mandando. O senhor tem que me abençoar, porque o senhor mandou fazer isso. Só acha que é fácil jejuar 40 dias? Ficar 40 dias sem comer carne, sem beber. Você acha que é fácil todo domingo ir na igreja fazer a minha penitência dominical? Deus só tem que me compensar. É assim que ele está pensando. Se você perceber, Paulo fala isso com muita propriedade depois.
falando de pessoas que são justificadas pelas suas obras, dizendo que por meio do que eles fazem, por meio do fato de que eles são pessoas boas, que não fizeram nada de errado, não fizeram como o irmão mais novo, eles são aceitos por Deus. E mais, Deus tem uma obrigação para com eles, porque eles estão dizendo: eu fiz o que o Senhor está pedindo. Essa foi a grande dificuldade, por exemplo, do apóstolo Paulo. Para mim, não havia ninguém naquele tempo mais religioso do que Paulo. Paulo vai dizer em seus Filipenses, na minha geração, ele fala assim: quanto à justiça que é da lei, eu sou irrepreensível. Ele fala: vocês aí, eu muito mais, vocês têm a marca, eu muito mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou judeu de judeu, hebreu de hebreus, quanto à justiça que é da lei, sou irrepreensível. Paulo era assim antes da sua conversão. Era muito parecido com o irmão mais velho, porque ele dizia: agora eu entendi. É só fazer o que Deus está pedindo, portanto Deus tem que me aceitar. Queridos, quem pensa assim no religioso? Se você olhar, todas as religiões do mundo se resumem a isso: guarda as regrinhas e Deus tem que te aceitar. Os muçulmanos, 5 pilares do islamismo. Os espíritas, fora da caridade não há salvação. Então, normalmente o religioso ele pensa assim: obedeço às regras, portanto Deus tem que me aceitar. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho é o contrário. Deus me aceita, portanto eu obedeço. É assim que funciona a graça. Então ele está, na verdade, batendo no peito e dizendo assim: eu nunca transmiti uma ordem sua. Sabe, meus amigos, eu tenho aprendido que a conversão é uma mudança de motivação. Você pode fazer as coisas mais belas desse planeta, mas depende da sua motivação. O irmão mais velho, a motivação dele não era o seu pai, não era agradar o seu pai. A motivação do irmão mais velho era que ele fosse de alguma forma abençoado, e Deus tinha obrigações para com ele, que Deus não poderia falar. Então está aqui um outro sintoma do irmão mais velho. E tem um outro sintoma aqui, porque ele diz: eu nunca transmiti uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para me levar com os meus amigos. Ele não tem gratidão no seu coração. Não tem nenhuma gratidão no seu coração, em absoluto. Faz as coisas de forma mecânica e em momento nenhum ele agradece. Ele entende que o que ele tem é dádiva do seu pai, é bênção da parte do seu pai. E aí o verso 30 mostra uma outra característica, como é que ele está perdido. Verso 30, tem como você ler comigo? Enquanto eu tomo água aqui, por favor, vamos lá, verso 30. Vindo, porém, vindo, porém, religioso gosta muito de ficar dizendo: o sábio, você não conhece o sábio, fez isso. Ele gosta muito de ficar sinalizando os pecados das outras pessoas. Ele faz questão de enfatizar: esse teu irmão. E aqui é interessante, porque ele não chama assim, esse teu filho. Por que ele não chama meu irmão? Por que eles falam esse teu filho? Porque ele não sabe perdoar. Porque a graça não alcançou. Quando a graça não alcança pessoas, elas não conseguem perdoar. Essa semana, tinha domingo, né? O que foi? Foi quarta-feira ou terça-feira. Morreu na cidade de Itabira um camarada. Como a gente trabalhando com esse processo de presídio, a APAC, né? O pastor Zé Carlos conhece. Esse cara ficou há 5 anos na APAC. Esse cara ele fazia o seguinte: ele vendia o mesmo carro para 5, 6 pessoas, pegava o dinheiro e fazia isso. Itabira. Itabira, infelizmente, tem essas coisas, entendeu, gente? Infelizmente tem essas coisas. Então ele foi criando um ódio muito grande na cidade, porque ele deu tombo em muitas pessoas. Ficou há mais de 5 anos num processo de ressocialização, voltou agora. Acho que ele ficou uma semana na rua. Queimaram ele, sei lá, com quantos tiros que mataram aquele cara. E eu me lembro que eu fui no velório dele. Eu conhecia, né? Inclusive ele é irmão de um pastor que eu também conheço. E aí no velório, eu estava conversando com uma pessoa e falei assim: gente, como é difícil
você morar num local onde o perdão não é uma realidade. Porque eu acredito que boa parte que mataram esse cara é a mãe de pessoas que ele estava devendo. Eu não tenho dúvida disso. Mandaram queimar ele por causa disso. Como é difícil você viver num ambiente onde a graça não está presente, onde o perdão não é algo constante. E às vezes, meus irmãos, me dói isso, porque às vezes nós, como cristãos, eu encontro isso. Cristãos que não se perdoam. Cristãos que têm mágoas profundas uns com os outros. Sabe o que é isso, filho? Isso é a sua viés religiosa. Está tomando o seu coração. O irmão mais velho tratava assim o irmão mais novo. Esse teu filho, eu faço questão de dizer, pai, ele se envolveu com prostitutas, pai, eu faço questão de dizer, ele gastou dinheiro no Senhor, pai, eu faço questão de dizer que ele é isso, ele não sabe perdoar. John Stott tem uma frase muito bonita no seu livro, ele fala que a igreja tem que ser a comunidade do perdão, não é só a comunidade da graça, é a comunidade do perdão. A igreja tem que ser um lugar em que pecadores se sentam do nosso lado e eles vejam em nós graça. Eu tenho aprendido, pastor Zé Carlos, que muitos filhos de crentes estão saindo da igreja porque não vê graça na sua casa, vê religião, vê só religião da parte dos seus pais. Eu não quero colocar a culpa toda nos pais, mas é duro ver essa realidade, queridos. O irmão mais velho está dizendo de forma clara, pai, não dá. Mais uma vez demonstra como uma pessoa religiosa está completamente perdida, cheia de dinheiro no coração, serve a Deus de maneira mecânica, não tem alegria nas coisas que faz para Deus, está ali de olho na herança do pai, nas bênçãos do pai, não sabe perdoar, não tem um coração grato. E aí o texto diz, verso 31, o pai respondeu, meu filho, tudo que é meu é teu. Isso não basta? Você acha que não basta não, filho? Aqui. Não, pai, não basta. E é interessante porque a parábola termina, a gente não sabe o destino dos fariseus. Aqui, do irmão mais velho, não sabe. Tá. E aí, meu amigo, eu preciso voltar novamente num versículo, que é o versículo de número 22 e 23, para mim caminhar para o final. Queria que você lesse, por favor, o verso 22 e o verso 23. O pai, porém, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também de matar e novilho cevado, comamos e regozijemos. Uma pergunta simples. De quem pertenciam essas coisas? É o que Jesus está fazendo. A quem pertencia essa roupa? A quem pertencia essa sandália? A quem pertencia o novilho? O novilho era uma carne especial, reservada para momentos especiais, para pessoas especiais. A quem pertencia essas coisas? O pai já tinha repartido toda a herança. Meus amigos, tudo isso aqui pertencia ao irmão mais velho. Jesus está contando a parábola dizendo assim, para que o pai possa perdoar vocês, essa conta está nas costas do irmão mais velho. Os irmãos terem ideia, na cultura judaica, e aí bote sua Bíblia assim, só num panorama plural. Jesus conta 3 parábolas. Qual que é a primeira parábola que ele conta? Como é que é a parábola da ovelha perdida? Por favor. Como é que é a parábola da ovelha perdida? Como é que é? Não entendi? O pastor tinha 100 ovelhas, uma se perde, deixa a 99, loucura, e vai atrás se perdendo. Alguém vai atrás de alguém. Qual é a outra parábola que acontece aqui? Como é que é a parábola da água perdida? O que ela faz?
alguém vai atrás de alguma coisa que se perdeu. Um pai tem 2 filhos, um se perde, alguém vai atrás? Ninguém vai atrás. Pergunta simples: quem deveria? O irmão mais velho. Pai, eu vou atrás desse ponto aí que se perdeu. Só volto o dia que eu trouxer meu irmão. Meus irmãos, esse negócio aqui é tão sério, mas tão sério, eu chego até a arrepiar. Porque o papel da igreja é ir atrás dos filhos que perderam. Mas se nós nos tornarmos pessoas religiosas, sem a graça, sem religião, quem deveria ir na cultura judaica é o irmão mais velho, mas ele não vai. Sabe por quê? Porque não é um suporte. Ele não se importa. Alguém aqui já teve algum momento, em algum segundo, um filho que se perdeu? Já teve experiência, irmãzinha, da filha ter perdido em algum momento? Alguém já teve essa experiência? Não? Já Carlos? Já teve? Esse teve filho? Eu me lembro quando Letícia era pequenininha, é a filha, né? Nós estávamos no shopping lá em BH e estava muito cheio o shopping. E por um minuto eu falei para a Rejane: cadê Letícia? É um segundo. Não sei se você já teve essa sensação, mas é uma sensação horrível. Um segundo. Cadê Letícia? Cadê? Letícia tinha uma mania que ela pegava na mão dos outros assim, pequena, e ela achava que era a gente sair andando. Tinha hora que a gente ficava olhando para a Letícia assim: isso é Letícia. Mas eu pergunto para você, irmão. Deus tem uma agenda. Adivinha qual que é a primeira coisa na agenda do Pai? Cadê o meu filho? Onde estão aqueles que se perderam? É aqui que está um detalhe interessante, porque o irmão mais velho, ele não está nem aí para a agenda do Pai. Ou seja, o texto está mostrando que aquele irmão mais velho, ele não prestava. Aquele irmão mais velho não tinha condições de resgatar o filho, o irmão que havia se perdido. Porque Jesus, meus amigos, está contando uma parábola, que eu sou o verdadeiro irmão. Há muito tempo atrás, lá na eternidade, o pai volta-se para o filho e diz: meu filho, você vai ter que sair de casa, você vai ter que se envolver com eles, você vai ter que ir atrás daqueles que se perderam. Jesus está contando, queridos, que foi ele quem saiu de casa e foi em nossa direção. E o nome que nós damos para isso, Paulo, é graça. O Evangelho da graça. É o que Jesus está ensinando essa passagem para nós. Meus irmãos, eu tenho aprendido, quando eu leio esse texto, às vezes eu fico tão incomodado, porque, como já dizia o mestre Tim Keller, eu acho fantástico quando ele fala isso, o nosso DNA é o DNA da religião, gente. Nós temos dentro de nós uma chavinha, que ela tem 2 posições, e essa chavinha ela vive sendo forçada para ficar no lado religioso. Nós temos que forçar essa chavinha para ir para o modo evangelho. A tendência nossa é voltar. Nós temos que forçar essa chavinha para ficar, para viver esse evangelho, para entender, queridos, que eu e você só um dia fomos alcançados, perdoados, porque alguém morreu em nosso lugar, porque Jesus, como irmão mais velho, veio em nosso lugar, e ele veio, e aqui eu não quero entrar nesse detalhe, para fazer-nos dar uma festa, porque o verso 23 diz: comamos e nos regozijemos,
Porque esse meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Foi uma festa. A festa, o nome que eu dou para essa festa aqui, meus amigos, é a festa da salvação, é a festa do Evangelho, é a festa da graça. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que, para mim, a questão mais central da existência da igreja, das nossas vidas, é o Evangelho da graça. E às vezes, Samuel, eu me assusto, às vezes até comigo mesmo, quando essa chavinha vem do lado de cá. Essa chavinha vem do lado de cá. O que Dionísio precisa, Deus, é ver o Evangelho em vocês. Porque de religião estão até aqui. Eles estão aqui. Uma vez o pastor Zé Carlos estava num treinamento, não me lembro direito, tinha um pastor que ele falou um negócio muito interessante, eu não esqueci. Ele estava fazendo uma crítica para nós, pastores. Ele falou que quando ele encontra um camarada, por exemplo, budista ou hindu, ele percebe que ele está perto de alguém religioso. Mas quando ele encontra, por exemplo, com pastores, ele acha que está perto de um empresário. Eu falei assim, meu Deus, é assim que as pessoas vivem. Será que as pessoas não podem viver como transbordando a graça? Transbordando o Evangelho? Vivendo isso continuamente? Meus irmãos, se de fato nós não vivermos o Evangelho, os pecadores vão ficar do lado de fora, nós vamos ficar todo mundo aqui quentinho, aquecidinho, numa boa. Ah, Deus, que bom que nós vamos para o céu. Está todo mundo feliz. A minha oração é que as nossas igrejas sejam comunidades da graça, entendendo antes de tudo e acima de tudo o Evangelho, a graça do Evangelho, o perdão que Ele concede, a consciência que eu tenho de que eu não mereço. Eu sempre ensino na minha igreja, e quando você olha para uma cruz vazia, eu pergunto para as pessoas, o que vem à sua mente quando você vê uma cruz vazia? Quando eu vim para cá, vi uma cruz na estrada. O que eu imaginei? Alguém morreu aqui. Quando a gente vê uma cruz vazia, o que a gente diz? Jesus ressuscitou. Mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que o seu lugar é lá. O meu e o seu. Uma certa vez, alguém me mandou aquele movimento, o movimento LGBT, e aí mostrando alguém fazendo crítica contra os evangélicos, mostrando um transexual pendurado numa cruz. Mas que os irmãos se lembram dessa cena ali? Eu assim, que é isso? Como é que pode? Assim, para mim não tem nada de errado. Está certinho, no lugar dele é mesmo. Está tudo perfeito. O que falta para ele é entender que Jesus foi no lugar dele, pagou pelos pecados dele, pagou a dívida dele, para resgatar da condição que ele está e transformar a vida dele. Mas ele está no lugar certinho. O meu lugar é na cruz. Meu lugar é na cruz. Vamos orar, meus irmãos. Eu vou convidar vocês a colocar de pé, por favor, no Senhor.